Nada. pela entrevista. A gente vai estar gravando, tudo bem? Ok. Primeiro, só uma apresentação geral mesmo. Se puder falar o seu nome, idade, ocupação, seu estado civil também. Bom, meu nome é Nobuyoshi Shinen, mas ninguém me chama Nobuyoshi Shinen, nem minha mãe. Então, é Nobu Shinen. Eu sou publicitário de formação, trabalho atualmente como freela, mas trabalhei muitos anos em agência. E atualmente me dedico mais à pesquisa e à docência. Eu dou aula aqui na USP, na Universidade de São Judas e na Oswaldo Cruz, Faculdade Oswaldo Cruz, sempre curso de comunicação. E mais focado em publicidade mesmo, redação publicitária. Sou casado, tenho 2 filhos já adultos, tenho 55 anos, né? E a minha pesquisa, que eu tenho me dedicado mais, é sobre histórias em quadrinhos, né? Esse é o meu campo de pesquisa atual. Obrigada. Agora um pouquinho sobre sua família e tal. Você nasceu no Japão? Não, eu nasci aqui no Brasil, mas a minha mãe e meu pai são japoneses, né? Então eu sou Nisei, por isso que o Ni é número 2, segunda geração. A maioria das pessoas que estão aqui no Brasil, né, assim, descendentes, já são da terceira, Sanseis e Yonseis, né, que é San é 3, Yon é 4, da quarta geração. Meu pai nasceu na província de Okinawa, né, que é mais ao sul do Japão, umas ilhas mais ao sul do Japão e mais próximo do Equador. E minha mãe é da região de Chiba, lá perto de Tóquio. E como é que foi? Conta pra gente um pouco como foi crescer numa família japonesa. Bom, a minha família, para você ter uma ideia, em casa a gente tem um oratório, né, que a gente tem lá a gente chama de Ihai, né, em japonês, em Hongo, mas no dialeto de Okinawa a gente chama de Ife. Tem o nome dos meus antepassados, o nome do meu pai, da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, e assim, o filho mais velho sempre cuida, ele que carrega a tradição. Então tem um oratório, um móvel do tamanho de um armário, né, é grande, e dentro tem um suporte para esses ihais, que é o nome que tem de todos os nossos antepassados. E eu sou o filho mais velho, do filho mais velho, do filho mais velho. Então a linhagem, né, eu sou responsável por trazer, por manter essa tradição. Aí no dia 15, dia 1º a gente acende incenso, né, coloca chá, coloca água, essas coisas. E quando é dia 1º de janeiro, Shogatsu, que a gente chama, né, 1º dia de janeiro do ano, eu recebo as pessoas, os familiares não é nem os mais próximos. O clã da minha família vem rezar em casa. Então a gente mantém muito firme essa tradição. A minha avó só falava japonês, né, então eu desconfio até que ela soubesse bem, né, português, ela até torcia pelo Corinthians. Mas esse tempo todo, até por uma questão matemática, ela estava mais tempo do que eu no Brasil, né? Porque ela veio para cá, meu pai e a minha mãe se conheceram aqui no Brasil e aí eu nasci. Mas ela não falava português, então para falar com ela tinha que ser o japonês. A grande dificuldade é que o dialeto de Okinawa, né, que é a região do meu pai, da minha avó, é bem diferente do japonês mesmo, né, que a gente chama de Nihongo. E lá o dialeto de Okinawa eles chamam de Uchinaguchi, né, a língua de Okinawa, que as palavras são diferentes, as expressões são diferentes, porque Okinawa era um reino autônomo, independente, e que o Japão foi lá e dominou, né? Isso já faz alguns séculos. Por isso que é uma cultura, tem toda uma história, todas as tradições, as músicas são diferentes. Então as músicas que eu ouvia na minha infância eram as que a minha avó, né, tinha gravações aqui feitas no Brasil, mas dessas músicas tradicionais de Okinawa. Bom, fora isso, a comida em casa sempre foi arroz sem tempero, sempre foi misoshiro, né? Quando meu pai estava vivo, tinha misoshiro, né, que é aquela sopa bem ralinha de miso, todos os dias de manhã, arroz, né, normal também. A refeição era mais parecida com o que se come no Japão mesmo. É claro, tinha pão, margarina, manteiga, café com leite, mas de manhã meu pai e minha avó sempre comiam o gohan, né, o arroz, com esse misoshiro. Por isso que eu acho estranho essa moda, né, atual da comida japonesa, todo mundo acha tão especial, tão maravilhosa, e eu acho que sou meio desvirtuado, porque eu adoro comida italiana. Prefiro uma boa lasanha, uma pizza. E agora, mais sobre os mitos e as crenças que você vivenciou numa família japonesa. Em que aspectos da sua vida você sentiu que esses mitos e as crenças japonesas estavam presentes? Olha, o japonês ele é um povo curioso porque ele mantém, embora a sociedade, né, a gente foi ao Japão atual, ele é bem moderno, né, a tecnologia é super avançada e que convive com tradições muito antigas, com superstições muito fortes, né?
A minha avó, inclusive, ela ainda cultuava, né, muitas tradições e muitas superstições que inconscientemente a gente já carrega também. Por exemplo, ela falava que não podia dormir de meia, porque quem dorme de meia é defunto, né? Quem vai para a cama de meia é defunto. Tinha umas coisas assim meio estranhas que para mim é estranho, né? É muito esquisito. E algumas coisas também em relação a cultuar certos hábitos, certos costumes, e no caso da minha avó é um preconceito muito forte também. Na minha família, assim, para ela, assim, não pode casar com um brasileiro, né? Pela tradição da minha avó, que eu já cheguei inclusive a discutir com ela, né? Minha avó já é falecida, mas é aquilo que eu falava, né? Quem invadiu aqui foram os japoneses, né? Os japoneses vieram para cá, então não tem por que discriminar, né? Eu até entenderia essa reação deles se um grupo de estrangeiros tivesse invadido a vila onde eles moravam, né? Tivesse violentado as mulheres, aí, né, tem uma razão de ter essa restrição. Mas veio para cá porque quis, né? Eles vieram para cá porque aqui havia melhores condições do que permanecer no Japão. E foram recebidos, né, de uma maneira que é bem diferente de um estrangeiro recebendo um brasileiro. O Brasil recebe o estrangeiro de uma maneira muito positiva. Então, nesse aspecto, alguns hábitos, alguns costumes, algumas tradições de respeitar os mais velhos, por exemplo, é muito forte no Japão. A gente, inclusive assim, eu particularmente senti uma dificuldade grande no aspecto do físico, porque o oriental, o japonês de modo geral, ele não abraça, né? Ele cumprimenta a distância, ele faz aquela mesura, né? Ele se inclina, ele tem esse respeito, mas ele não tem aquela coisa que os latinos têm de abraçar. Então, quando eu comecei a conviver com, ir para a escola, depois segundo grau, as meninas vêm dar beijinho, eu inconscientemente me afastava no começo, né? Achava estranho, por causa dessa minha formação dentro de casa. Mas ainda bem que consegui vencer, e acho que abraçar e beijar é bom pra caramba, né? Os japoneses não sabem que estão perdendo. E além disso que você falou, do contato entre as pessoas, tudo isso, tem alguma outra forma que essa convivência familiar com essas crenças japonesas afetou a sua vida ou a sua relação com as pessoas que não são, que são brasileiras, que não são parte dessa cultura? De alguma maneira, sim, né? Porque eu, inclusive, cheguei a morar 2 anos no Japão. Então, o Japão, o japonês, de modo geral, ele é um extremo que eu diria até que poderia ser um pouquinho mais equilibrado. Ele se preocupa muito com o que os outros falam ou pensam, ou de incomodar ou não incomodar os outros, né? Então ele faz questão de não importunar as outras pessoas, não gosta de fazer barulho, não gosta de... Para você ter uma ideia, tinha uma época, os japoneses faziam muita hora extra, então isso significava que o cara era valorizado na empresa. E se a pessoa não fazia hora extra, ele ficava com receio que a vizinhança comentasse: pô, o cara está chegando mais cedo e não está trabalhando, ou portanto o trabalho dele não é tão valorizado. Então o japonês, ele ficava, né, em vez de ir direto para casa, ele ficava zanzando, ficou na estação do trem, esperando dar um horário para chegar em casa mais tarde, né? Aqui, embora, né, claro, não estou falando que todos sejam dessa maneira, mas gente que não respeita o descanso dos outros, né, faz barulho até tarde, coisa e tal, e é uma tolerância muito maior com essas coisas. Outra coisa que é fundamental, e acho que não é só do Japão, mas no Japão isso é muito nítido, quanto à pontualidade. Aqui a gente tem uma tolerância, marca às 10, se não chegar até às 10h15 tudo bem, mas 10h30 a gente vai pensar, e às 11, opa, beleza, até às 11, né? Lá não. Uma vez o ônibus passava 8h04. Aí eu falei, o cara não vai passar às 8h04, eu vou tomar um cafezinho. Quando eu saí, eu cheguei, sem brincadeira, cheguei no ponto às 8h05 e o ônibus não passava. Pô, mas será que está tão atrasado assim? Ele já tinha passado. Porque o ônibus, né, se ele vai sentir que vai chegar um pouco antes, ele dá uma desacelerada até chegar e vai parar no ponto exatamente no horário que está estabelecido, está marcado no ponto, tem uma tabela. E quando você marca com uma pessoa também, olha, eu vou chegar lá às 10, às 11, é às 11, né? Não é como aqui que a gente tem uma tolerância maior. Então, essas questões todas eu acho que a gente podia absorver um pouquinho mais, né, aqui na cultura brasileira, mas, sinceramente, né, eu convivi, como eu já expus, né, com a minha família, muitos costumes japoneses, a gente trouxe bastante tradição, os meus pais, né, a minha avó, muitas tradições, mas eu acho que, apesar de tudo, né, essa mescla que nós temos no Brasil é muito mais rica, é muito mais interessante, né, essa possibilidade de absorver coisas de várias culturas. Eu espero que um dia também esse aspecto positivo da pontualidade,
essa seriedade em relação aos compromissos, né, a gente também acaba incorporando, né, até para poder, de alguma maneira, fazer com que esse país realmente avance, né? Essa tolerância em relação a essas displicências é uma marca, né, talvez um antropólogo explique melhor, mas isso também vai deixando a gente indolente com outras coisas também, né? É mais tolerante com pequenas contravenções, pequenas corrupções, quebrar o galho com guarda, né? Então, essa tolerância que a gente tem, a gente precisaria se vigiar melhor para realmente atingir um ponto de seriedade nesse aspecto, né? Agora, a relação da convivência, a relação de você ser bem acolhido, coisa e tal, aqui no Brasil realmente é um lugar fantástico, né? E como é que você vê a representação da cultura japonesa no Brasil e no mundo, assim, mas mais no Brasil, que é o que a gente convive? Que, tipo, novela, filme, que as pessoas falam, essas coisas. Bom, eu vou abordar nitidamente uma coisa que é um fenômeno cultural mundial, não é só no Brasil, que é o mangá e o anime, né? Que entrou, assim... Eu assistia desenhos japoneses, né, na minha infância, lia alguma coisa, porque como o Brasil tem uma colônia japonesa muito grande, existem lojas, principalmente em São Paulo, né, no Paraná, mas em São Paulo tem, na região da Liberdade, lojas especializadas em publicações japonesas, né, comida japonesa, uma série de itens assim. Então, desde criança eu tinha contato com mangá e assistia na televisão, passava na televisão, era Samurai Kid, Taro Kid, né, os precursores, ainda não era moda anime, e a gente não chamava de anime, né? Eu não sei se a minha mãe não sabia o nome correto, mas para ela tudo era mangá. Então, quando eu falava, vou ler o mangá, né, mangá yomu, vou ler, né, mangá, e vou assistir, né, mangá inteiro, né, tô vendo mangá. Para mim, mangá era tanto o desenho animado quanto a revista em quadrinhos. E anime, na verdade, é trazido do inglês, né, animation. Eles fizeram uma redução e vira anime e se disseminou no mundo. Então, eu tinha, né, esse contato, assistia eventualmente, mas esse fenômeno, essa febre, né, que hoje você vai numa banca, você encontra mais mangá do que outra coisa, né? Tem mangá, super-herói e Maurício de Souza, basicamente, né? Então, para mim, foi um espanto, porque eu fazia parte de um grupo de estudos de mangá nos anos 80, antes dessa grande febre, chamado Abrademe, que era coordenado pela professora Sônia Luiten, que deu aula aqui, inclusive aqui na ECA, né? E a gente se reunia para assistir, quando conseguia, né, uma fita na época de VHS, com um desenho animado, né, japonês, para falar sobre quadrinhos também, que não existia quase traduções. E quando veio essa febre, para mim foi muito estranho, porque, para começar, a leitura correta, né, você tem que ler ao contrário. E para você entender bem o conteúdo do mangá, precisa entender da cultura japonesa também. Alguns desenhos, quando o cara solta um sangue pelas narinas, aquilo é uma excitação sexual, na verdade. Então tem todo um código, tem uma série de mensagens visuais que, para quem não é da cultura, eu achava que ia estranhar. Mas todos têm lido, né, absorveram muito bem, não só no Brasil, mas em qualquer país assim expressivo, né, Argentina, Itália, França, Estados Unidos mesmo, né, tem uma grande produção de mangás traduzidos. Eu acho estranho que tivesse entrado com tal força, mas de fato o mangá é um fenômeno, né, que agora cada vez mais se dissemina, né? Tem pelo menos uma editora só especializada em mangá, que é a JBC, e algumas grandes editoras que também fazem mangá, né? A Panini, que é uma grande editora, tinha a Conrad, que fechou, mas passou os títulos para a Panini, e assim por diante. E um outro fenômeno é a culinária. Quando eu era moleque e falava que comia sashimi, meus colegas falavam, ai credo, né, peixe cru. Eu falei, pô, mas vocês não comem carpaccio, não comem carne crua? Né? Para mim, então, era natural e normal. E aí, de repente, todo mundo come, né, sashimi, come sushi, vai em restaurante japonês, fala que adora. Então, para mim também acho estranho, porque a culinária assim, italiana, aqui no Brasil, né, ela é muito rica, né, ela é muito saborosa. Então, para mim, não sei o que faz com que as pessoas gostem tanto da comida japonesa, né? Talvez porque para mim tenha sido comum, né? Não é nada de excepcional, eu comia desde moleque, desde criança. E fora esse impacto, né? Algumas modas que vêm do Japão, como vestido de lolita, vestido de esses cosplays, né? Que eu acho que é uma coisa que nasceu, né? Pelo menos na referência que eu tenho, nasceu nessas convenções no Japão
E aí invadiu as convenções americanas, as Comic Cons nos Estados Unidos e também no Brasil. Né? Então são essas marcas culturais, de cultura pop, de cultura de massa, de qualquer maneira, né? Porque, por exemplo, o karatê, as artes marciais já faziam parte, né? Desde moleque tinha crianças que praticavam, ou mesmo adultos, né? Em outras modalidades, mas kabuki, por exemplo, é uma coisa mais fechada, é um teatro mais tradicional. Né? O sumo é a luta tradicional por gentileza do Japão e não se disseminou como outras práticas, né? O beisebol, que é um esporte que não é original do Japão, mas é o esporte número 1 no Japão, ele não tem tanta força aqui, a não ser na colônia de descendentes, né? E assim por diante. Em relação à cultura, acho que é essa correlação que eu faço. Agora, como se deu a sua formação e sua educação familiar em relação mais à vida amorosa e ao matrimônio? Bom, para você ter uma ideia, eu, só retomando então a referência da minha avó, que além de ser assim, preconceito contra brasileiros, só dar um exemplo, uma analogia. Não basta ser japonês, tem que ser da província de onde eu vim e de preferência da vila onde a minha família veio. Então, fazendo um paralelo. Não basta ser brasileiro, tem que ser da Bahia e da cidade de Salvador, de preferência do Pelourinho. Né? Porque a minha avó, meu pai, vieram, como eu já havia comentado, Okinawa é um arquipélago, né, ao sul, e tem várias ilhotas, e uma dessas ilhas veio tanto a família do meu pai, da minha avó, quanto primos, né, pessoas da mesma região, e se fixaram mais ou menos próximos aqui em São Paulo. Aliás, primeiros vieram para a Ilha Grande, lá em Angra dos Reis. Então, hoje eles têm as pousadas, mas o que eram essas pousadas? Antigamente eles tinham atividade de pesca e salga de sardinha. Esse alite que a gente compra, né, para fazer pizza, essas coisas, eles faziam sardinhas em conserva, no sal só. E, é claro, era uma época, 1960, 1970, em que não havia tanta geladeira, a conservação de alimentos era complicada. Então era muito consumido esse tipo de peixe, sardinha em conserva. Bom, esse pessoal todo, várias famílias, cerca de 40 ou 50 famílias, eles formavam esse núcleo, que a gente chama de Shimanchu. Shima é ilha, né? Então, as pessoas dessa ilha, que a gente se refere como tal, todos acabam casando, um é primo de outro, há casamentos mais ou menos cruzados. Então, eu acabei casando com a minha esposa, ela é neta da tia da minha avó. Né? Assim, mas é um laço que é assim, de terceiro grau, mas de qualquer forma acaba sendo parente em algum momento. Existem, né, por conta disso, né, tem casamentos em que primos casando com primas. É o meu sobrenome, inclusive há coisa de 2 anos, uma prima de segundo grau nossa, né, casou com um rapaz também, os dois eram Nakamashi, né, porque é muito fechado, é muito unido ali, né, são os clãs que se formam. Então, eu fui influenciado por isso. E eu gozado que quando era moleque, quando era criança, como eu convivia muito com ocidentais, né, que a gente chama de gaidins, eu não achava que fosse casar com uma oriental. Não tem graça, né? Então, a gente fica influenciado pelo meio, né? Só tem colegas ocidentais na escola, para onde a gente vai, no serviço. Mas, não sei se um pouquinho por pressão da família, né? Certamente. Mas a gente vai descobrindo, né? Convivendo com aquele pessoal lá, descobre uma pessoa que é agradável, bonita, charmosa, né, dentro daquele clã, acabei casando com uma pessoa então dessa comunidade. Então é até estranho, porque às vezes ia no casamento, tinha que ser sempre domingo, porque são todos feirantes, né, os familiares. Aí o padre fala, bom, dessa vez é com quem ele já conhecia, porque os japoneses, pelo menos desse meu pessoal, eles não são católicos fervorosos, né, de frequentar a missa todos os domingos. Só ia aparecer quando era casamento. Então esse padre falava, bom, então, quem é que vai casar hoje? Que família que é? Ele até tirava um sarro, né? Porque só apareciam nessas ocasiões. Então, nesse aspecto, sim, eu acabei me casando com uma pessoa desse clã, né? Desse grupo que veio dessa mesma ilhota do Japão, que chama-se Katsuren, essa ilha. Mas, é claro, né? As próximas gerações, meu filho, minha filha, certamente não vão ficar restritos a esse meio. Até porque eles não convivem tanto com esse pessoal. Né? No Brasil, tem umas associações de províncias que a gente chama de Kaikan.
Então, a associação é a mesma coisa que os brasileiros que foram para o Japão. Aí, eu vim da Bahia, a gente forma uma associação. Aí eu vim do Paraná, forma uma associação, né? Eles chamam de Kenjin-kai. Kenjin é províncias. O Japão tem 50 províncias, né? Tem mais estados do que o Brasil. Cada província é minúscula, mas cada uma delas tem, às vezes, peculiaridades, hábitos, comidas típicas, sotaques diferentes, né? Então, aí eu faço parte de uma associação aqui no Carandiru. Inclusive, eu faço parte da diretoria, né? Eu componho esse núcleo, que é um núcleo pequeno, 40 famílias, não tem muitos associados, mas tem uma sedezinha lá. Essa semana teve uma festa do Halloween, há 2 meses a gente fez, mês passado, a festa do Japão, né? Então promove algumas coisas para manter esse hábito. Quando eu era criança, minha mãe falava para eu aprender japonês, né? Tinha escolas dominicais, que não era uma escola exatamente, mas tinha um professor particular, e eu ia assistir aula de japonês, mas chegou um momento, assim, 3, 4 meses, falei, eu não vou não, porque eu quero fazer a primeira comunhão, né? Deixei de ir à aula ao domingo para frequentar a igreja católica, para ver como eu era equivocado naquela época, né? Porque hoje eu não tenho religião nenhuma, eu sou afastado de qualquer religião e deixei de frequentar o curso de japonês por causa da religião, né? Quer dizer, era uma convicção que eu tinha. Só depois de adulto eu voltei a estudar, de fato, numa escola que tem lá na Liberdade. Então, assim, noções de japonês eu tenho, né? O japonês é feito de... Tem 3 tipos de escrita, hiragana, katakana e kanji. E eu sei bem hiragana e katakana. O kanji, só alguns, eu não domino plenamente. Eu consigo manter uma conversação, tenho um vocabulário razoável, mas eu assisto, por exemplo, noticiário na televisão, né? Tem aquela rede NHK, né? NHK. Passa notícia, né? Eu consigo sacar mais ou menos o que é, mas exatamente do que se trata a notícia eu não consigo. Uma das razões é porque aqui em São Paulo a gente acabou se dispersando. As pessoas que moraram mais no interior, elas viveram mais dentro de colônias, né? Então, vamos supor, trabalhava numa fazenda, numa cidade menor, entre os japoneses, então ficava uma coisa muito mais forte, né? Então quem veio do interior manteve muito mais isso. Então, às vezes jogava beisebol, às vezes praticava alguma arte marcial também, né? Então eles ficaram mais coesos, né? E mantiveram mais as tradições. Em São Paulo, os meus familiares, né, assim, da minha geração, poucos são os que falam japonês, embora, como eu havia comentado, a avó da gente, né, os tios, a avó sempre falam japonês, mas não era coisa cotidiana. Então, muito se perdeu nesse aspecto, né? Agora, para você ver, eu estou tentando resgatar isso. Agora, dentro dessa associação, o meu objetivo é tentar trazer cursos de japonês, cursos de ikebana, curso de cultura japonesa, para tentar manter algo que é estranho, né, até comentar isso, mas nessa fase atual eu conheço mais pessoas ocidentais que fazem curso de japonês do que parentes meus, muito por conta do mangá e do anime. Agora, pode ser até sobre a associação que você faz parte, as pessoas que você conhece, como é que você enxerga as relações amorosas que você vê entre essas pessoas? Pode ser japonesas ou brasileiras, como é que é a sua visão? Bom, é difícil a gente falar de uma experiência que eu tenho a minha experiência, né? Mas, também como eu havia falado sobre a minha avó e com alguns parentes que eu vejo manifesto, né? Isso não pode casar com um gaijin, né? Proíbe. Já houve casos assim graves, né? De pessoas que tentaram se opor aos pais e brigaram com os pais por causa disso, mas é gozado como a grande maioria, né? Como eu até comentei agora há pouco, de pessoas de uma geração bem mais nova que a minha e acabam casando até primos, né? Porque eles acabam convivendo entre si, acabam se conhecendo, se relacionando e eventualmente se casando, né? É claro, né? Eu vou na associação, eu vou nas festas que a gente promove e ver que tem, claro, muitos casamentos mistos agora, mas num padrão muito menor do que eu vejo em outras famílias, né? A parte do meu pai, a minha tia, ela casou com o Watanabe, né, que é uma outra família, e aí eu frequento as festas deles também. Eu vejo que está muito mais miscigenado do que no núcleo da minha família atual, né? O que eu acho positivo você misturar, porque nós estamos no Brasil, nós temos aqui nos incorporar na sociedade e não ficar fechados, né? Uma coisa é ter tradições,
ter raízes, preservar, manter, né, de alguma maneira, mas de alguma maneira também tentar estar no meio da sociedade, né, você fazer parte daquele grupo nacional. Um grande problema que a gente vai ter futuramente é quem vai manter esse oratório em casa, né, porque eu tenho, né, mantenho, a gente segue as tradições, por sorte ou, né, por coincidência, acabei casando com uma pessoa que já veio dessa tradição, então ela mantém. Agora, o meu filho, mesmo que ele venha a seguir, ele não pode obrigar a esposa dele, que vem de uma outra religião, de uma outra formação cultural, a manter isso se ela não quiser, né? Porque é algo de religioso também, né? Quando você cultua os antepassados, o shintoísmo, né? É uma religião japonesa, não é exatamente o budismo, mas tem traços do budismo. Quanto à questão da sexualidade, dos relacionamentos, né? Aqui eu acho que é mais bem natural, né? É normal se abraçar, se beijar, mas gozado, né? Mesmo dentro das comunidades, assim, eu noto que é menos comum as demonstrações de afeto, principalmente quando tem pessoas de mais idade, vamos supor, numa festa que a gente faz no Kaikan, né? Então, os casais de namorados que normalmente estariam abraçados, se beijando, assim, que fariam isso normalmente em público, inclusive, coisa que no Japão não se faz, né? Você não vê casal de namorado no Japão. Você pode até namorar, mas pegar na mão no máximo. Agora, ficar dando amasso, essas coisas, o pessoal estranha ainda, né? E é muito comum você ver casais, assim, o homem andando na frente com as mãos no bolso e a mulher carregando o filho e as compras, né? Ainda é uma sociedade muito machista nesse aspecto, né? Embora, né, essa questão também seja cultural, seja ancestral, mas existe também uma valorização do papel da mulher, né? Se a gente for analisar que a deusa mãe do Japão, a deusa formadora do Japão, é uma deusa feminina, uma deusa mulher. Então existem, é contraditório, tem questões que são muito estranhas nesse aspecto, né? Paradoxais, porque ao mesmo tempo que cultua certas coisas, abre mão de outras. E a sexualidade, por exemplo, né? A pornografia é proibida no Japão, né? O sexo explícito, coisa e tal, mas existe uma produção. O pessoal faz filmes de sexo explícito, só que você não vai encontrar no mercado comum. Tem o mercado paralelo, que é controlado pela Yakuza, né, que são os mafiosos do Japão. Bom, mas não é estranho isso, uma sociedade que parece tão ligada, mas toda a sociedade tem os seus subterrâneos, né? E é interessante conhecer isso também. E também saber que a sexualidade no Oriente é diferente daqui do Ocidente, né? Eles vêm de uma outra maneira, tem histórias em quadrinhos. Para criança de 10 anos tem a mulher de peito de fora, né? Programa de televisão que passa no horário normal e tem, não digo cenas de nus, né? Assim, mas tem seios de fora, é uma coisa relativamente comum, né? Então é uma outra maneira. Aqui no Ocidente a gente tem muito essa tabu do sexo por causa da educação judaico-cristã, dessa formação religiosa que reprime o erotismo, né? Agora, se a gente for reprimir a arte erótica oriental, a gente vai acabar com quase 90% da arte histórica, né? As estilografuras antigas japonesas, chinesas, indianas e assim por diante. Bom, agora em relação, né, eu não expliquei como é que é, da experiência que eu tenho, é normal esses relacionamentos, afetos, né? Eu casei com uma pessoa que eu realmente estava apaixonado, né? Amava, porque existem também casamentos arranjados no Japão, né? Que a gente chama de miai. Uma família conhece uma outra família, apresenta, olha, esse aqui é meu filho, essa aqui é a minha filha, eles fazem um arranjo e se casam. Isso é comum, né? Não significa que depois não se desenvolva de fato um amor entre eles, né? A gente tem mas não é arranjado, então nunca vão ser. Às vezes não, às vezes as pessoas acabam, né, tem esse arranjo, mas acabam se conhecendo melhor e acabam se gostando de fato. Mas também deve ter, né, não conheço nenhum caso, de pessoas que casam por arranjo e vão viver a vida comum sem se gostar, né? Eu escolhi a pessoa com quem eu me casei, né? Por sorte, né? Não foi uma pessoa que a família fez oposição, nem a família dela, nem a minha. Então, eu me considero uma pessoa assim, privilegiada nesse aspecto. Como eu tinha falado, até uma certa idade eu não me interessava por meninas orientais, né? Eu não tinha... As meninas que eu tinha gostado, né, e que não necessariamente correspondiam, eram todas ocidentais, né? A minha esposa, ela também não tinha correspondido lá no começo, mas eu consegui conquistá-la, né? E acredito que ela goste de mim. Hoje ela me ama de fato. Ok. Ainda nesse quesito de vida amorosa,
Existe alguma história ou algum conto que a sua família te contava sobre esse assunto? Não, então, na minha família nunca se discutiu assim muito abertamente isso, né? Eu perdi meu pai quando tinha 17 anos, né? Então eu costumo falar, puxa, justo na época em que eu ia começar a conversar com meu pai sobre alguns assuntos, ele se foi. E com a minha mãe também a gente nunca teve essa liberdade de falar sobre assuntos de namoro, coisa e tal, né? Comecei a namorar e de repente estava namorando, levava a minha namorada para casa e era uma pessoa que eu já conhecia. Então facilitou bastante nesse aspecto, né? Nada assim de uma história estranha. Existem histórias, inclusive na minha família, de pessoas que deixaram a esposa lá no Japão e vieram para cá. Aí a esposa não quis vir para cá e essa esposa, né, no caso do meu bisavô, nomeou uma senhora para casar com um bisavô e fazer família aqui no Brasil, né? Então isso tinha. Eu acho estranho, mas acontecia. Não é que ele ficou viúvo, não. A minha bisavó estava lá. Só que por algum motivo, como saúde, né, ou indisposição, não queria vir para cá, achava estranho vir para o Brasil. Ele veio, né, para empreender negócios, veio sozinho. E aí ela escolheu uma mulher para vir para cá e se casar com ele. Fizeram família aqui, né, os meus tios de segundo grau. E ela lá também acabou casando com outra pessoa, né, teve filhos também. É uma coisa meio esquisita se a gente for analisar, né? Mas que permissividade, né? Mas não sei se isso é uma regra, se era aceito normalmente ou uma coisa excepcional. O fato é que existiu isso e que a gente sabe, não é segredo para ninguém, né? Não é aquela coisa, um escândalo na família. E encarar isso aí com uma certa naturalidade até. E sobre a diferença, assim, você acha que tem muita diferença entre a questão no quesito amoroso do matrimônio e essas coisas amorosas aqui do Brasil para o Japão? Você vê muita diferença nisso? Então, como eu te falei, eu só posso falar da minha experiência, né, do que eu observo, assim, esse comportamento do japonês, o pessoal diz que depois que tem o primeiro filho, praticamente o casal fica meio que separado lá no Japão, né? Inclusive chegou a dormir em camas separadas, coisas e tal. Eu não sei porque eu não convivia e não tinha essa liberdade de conversar com os japoneses que conhecia a esse respeito, né? Mas é um traço que aparece em filmes, que as pessoas comentam, né? Alguma literatura a respeito. Então, o que eu acho é que justamente falta essa demonstração de afeto, né, que é tão comum aqui, que a gente acha natural, as pessoas se abraçarem, se beijar em público, né, que até com certo exagero às vezes, né, porque existem ambientes para certas coisas, mas é uma demonstração que é impulsiva, é natural. E o japonês se reprime muito nesse aspecto, né, porque o japonês ele é também educado para ser uma pessoa contida. Por isso tem um índice de suicídio muito alto. Aqui você pode estourar de alguma maneira, né, e extravasar alguma coisa que você esteja sentindo. Lá você é educado para seguir conforme o rebanho, né? Se você sai um pouquinho fora, as pessoas ficam controlando demais. Provavelmente isso tem mudado nos últimos anos, né? Mas as referências que eu herdei, né, da família, dos meus familiares, da minha avó, do meu pai, a gente tem essa rigidez, né, de seguir, olha, conforme essa regra, o que o pai fala tem que abaixar a cabeça e obedecer, que provavelmente nos tempos atuais deve ter mudado bastante, né? Eu sou justamente de uma fase, de uma geração cujos pais tiveram muito daquela disciplina rígida militar. O Japão sempre foi um país muito rígido nesse aspecto, né? Os alunos têm que entrar, baixa a cabeça, todo mundo em fila, os uniformes que se usam no Japão são de 40, 50 anos, o mesmo desenho de uniforme, né? Não muda muito, isso que é bastante rígido. Isso tem aquela questão de respeitar o mais velho, respeitar uma autoridade, respeitar o professor, né? Então isso, provavelmente nas outras gerações, isso foi se diluindo um pouco. Mas o meu pai, né, a geração dele e antes dele, foram muito rígidos nisso, e eles passaram isso pra gente. Que de um lado é útil, é óbvio, né, para você conduzir a sua vida com uma certa disciplina, mas imagino que para o indivíduo seja complicado você ter que seguir aquele modelo, tem que corresponder àquilo que os seus pais esperam que você faça, né? Por isso que no Japão, como eu tinha comentado, havia um índice muito alto de suicídio, né? Porque se você não consegue, por exemplo, entrar na faculdade lá no Japão, e é difícil você entrar,
Então o rapaz se matava, né, por causa que é vergonha para a família, um desgosto. Então existia muito disso. Acredito que atualmente tenha mudado bastante coisa. Eu estou te falando de informações assim, da formação que eu recebi, né, das influências que eu tive dos meus pais. Né. Fugindo um pouquinho da questão até do relacionamento, mas mesmo a escolha por uma profissão. Né. Nos 4 anos da minha faculdade, né, que eu fiz publicidade, não teve não teve nenhum Nicei na minha turma, só eu. Né. Teve um que fez jornalismo e duas que faziam relações públicas, né, na mesma faculdade que eu fiz. Agora, imagino que em odontologia, engenharia, medicina, tenha mais japoneses. Né. Eu até brinco, então, eu sou um japonês paraguaio, porque eu vim fazer uma área que não é comum os japoneses escolherem, né, a parte de comunicação. É claro, as gerações atuais têm bastante, ou pelo menos tem mais. Mas na época que eu fiz, faz mais de 20 anos, ou por causa da localização, né, que eu fiz no interior de São Paulo, né, em Taubaté, talvez por isso também, né, tem menos japoneses, isso também tenha ocorrido. Mas isso era fato, né, não tinha quase japonês quase descendente japonês no curso que eu escolhi fazer. Aliás, eu ia fazer engenharia, né, a minha cara é de engenheiro, eu não tenho cara de publicitário. Eu olho no espelho e falo, não, você tem cara de engenheiro. Né. Mas justamente os primeiros vestibulares que eu prestei foi para a Poli, para o ITA, mas aí eu convivia muito com engenheiros numa empresa que eu trabalhei, como desenhista técnico, né? Eu trabalhei 10 anos como ilustrador. Aí eu falei, não, isso aqui não é para mim. Aí eu entrei para a comunicação e especificamente para a publicidade, que também imagino seja um pouco mais raro, porque a publicidade ela requer essa capacidade de você se exprimir, né? De você falar, de você querer se comunicar. Né? E o oriental, pelo menos dentro daquela educação mais rígida, ele é treinado, ele é induzido, ele é doutrinado, né, vamos chamar assim, a ser mais contido, né, a ficar mais retraído. E a gente vê isso até hoje em alguns comportamentos. Né? Não sei se vocês costumam ir nesses Anime Friends, Anime Con, coisa e tal. A gente nota que mesmo com fantasias, o tipo de atitude, os gestos, né, são menos expansivos, né, são mais contidos, são mais retraídos. Provavelmente essa herança ainda de algum Bachan, de algum Lichan, que tem que ser mais... Né? Agora, por último, você conhece o mito do Akaito? Não. É um mito japonês que ele diz que as pessoas que são feitas para se casarem ou estarem umas com as outras, elas são ligadas uma à outra pelo dedinho mindinho por um fio vermelho. E que se eles estão longe, eles ficam tristes, e se estão perto, ficam felizes. São pessoas que estão desde sempre ligadas pelo dedinho mindinho. Queria saber se você acha que esse mito tem alguma relação com tradições japonesas, ou se você vê algum reflexo disso. Olha, até hoje nunca tinha ouvido falar. Você está falando para mim é uma novidade. Não sei se é algo restrito a uma localização, a uma região. Se minha avó tinha essa informação, mas nunca passou, ou minha mãe tinha essa informação e nunca passou. O que eu acho estranho, agora até lembrei agora disso, né? Uma vez a minha avó pediu uma caneta emprestada para mim, né? Precisava de escrever coisa e tal. Aí eu dei uma caneta vermelha para ela. Aí ela falou, não, caneta vermelha não. Né? Não pode ser vermelha porque caneta vermelha a gente escreve cartas de rompimento. Né? Não, é coincidência que você falou que tem um fio vermelho, né? A única referência que, assim, em relação a algo de namoro, romântico, foi essa que minha avó me passou, mas assim, também, eventualmente, né? Não foi algo que ela, olha, vamos conversar sobre isso. Né? Foi por causa de uma caneta que ela falou, não, caneta vermelha não pode escrever cartas em caneta vermelha, com tinta vermelha, porque são cartas ou para brigar, ou para romper um namoro, né? Nunca tinha ouvido falar dessa, ou mito, ou esse costume ou dessa superstição, e assim, eu desconheço se é uma novidade, se existe até hoje, né? Sinceramente, quanto a isso, não tinha informação nenhuma. Tudo bem, deixa eu perguntar mais. Posso fazer uma pergunta? Claro. Essa relação de você nasceu para ficar com outra pessoa existe, assim, de alguma forma presente na sua vida, na sua família, assim? Não. Então, como eu falei, né, eu sei de casos, conheço pessoas desse mesmo clã do que eu faço parte, em que o pessoal faz miar. Mas é que combinações de famílias, não é que há uma predestinação para ficar com aquela pessoa.
inclusive, se existe o MIA, ele é contra isso, né? Porque são arranjos que a família faz, não indivíduo para indivíduo. Então, novamente, a força da família, a força... Eu acho até assim, de uma certa maneira, é positivo você relacionar com pessoas que você já conhece, né? Então, você pode confiar. O meu sogro e minha sogra, né? A avó da Toyomi, da minha mulher, me tratava melhor do que ela, quando eu ia namorar, né? E ela preocupava se eu tinha jantado, se tinha comido, coisa e tal. Me tratava muito bem. Talvez porque também já conhecesse o meu pai, a minha avó, fossem, né, laços. Por outro lado, cria é tipo de um anel de proteção que é muito complicado você sair disso, né? Então, como eu falei, eu acho positivo que haja a miscigenação, né? Os casamentos mistos, eles só enriquecem, né? Trazem mais coisas, né? Ou positivos ou negativos, mas de alguma maneira abre o potencial para melhorar. Se você só fecha, vai continuar aquele mesmo pessoal fazendo as mesmas coisas, né? Não traz uma informação nova. Mas, de qualquer forma, acaba fechando a gente, né? Acaba encerrando a gente dentro de uma certa estrutura e que é muito complicado você se desfazer. Por exemplo, a minha esposa, a Toyomi, ela é irmã da minha tia, ou seja, a irmã dela é casada com meu tio. Então, vamos supor, se eu me separo de minha esposa, ok, né? Só que eu ainda continuo sendo sobrinho da irmã dela. Eu continuo sendo primo e tio dos filhos dessa minha tia. Então, acaba formando elos muito fortes, né? Dos quais, para você se desfazer, é muito complicado, né? Então, não sei se isso é de propósito, né? Se de alguma maneira... Porque, historicamente, né? Aí vocês veem um pouquinho de sociologia, as famílias se formam para proteger propriedades, né? Então, a instituição do casamento, né? Weber vai explicar isso aí, né? Como é que se formam, né? As famílias, quais as razões de se estruturarem dessa maneira, né? Então, de alguma a estrutura como um todo, ela acaba fortalecendo e vai tornando essa muralha mais forte ainda, né? Cada casamento, dentro dele, você só vai agregando mais um tijolo que vai tornando esse castelo mais sólido, né? Em vez de dispersar, perder a força. Então, tem as suas coisas positivas, mas também é mais complicado se você resolver sair, né? Então, é isso. É isso, então. Obrigada. De nada. Pela entrevista. Então, eu não sei se eu sou a pessoa... Porque, como eu falei, eu sou quando eu não segui tão rigidamente as tradições, né? Acabei perdendo muita coisa. Então, talvez eu devesse saber dessa referência que vocês falaram. Mas, sinceramente, isso eu não sabia mesmo. Não, imagina, falou muitas coisas produtivas pra gente. Obrigada mesmo. De nada.